Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma passagem evangélica que eu acredito que a maioria de vocês já conhece, né? É uma passagem tanto conhecida no próprio Evangelho, como também muito explorada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a passagem Olhai as aves do céu, né? É uma passagem que eu acredito uma das passagens mais belas, né? Em que Jesus traz para a gente um ensinamento de extrema importância para a nossa vida, né? E que, com certeza, a gente ainda precisa assimilar melhor o que ele quis nos trazer naquele momento em que ele faz essa simbologia, essa comparação, né, para que olhássemos as aves e para que nos comportássemos de uma forma diferente em relação à nossa vida, tá? Recentemente eu tive a oportunidade de falar no Natal, e a gente tinha, obviamente, no Natal e no Ano Novo, um público bem diminuto em relação a hoje, até pela questão das festividades, né? E eu conversava um pouco sobre a questão de Jesus, das várias faces de Jesus, né? De como nós enxergamos Jesus. E é claro que cada pessoa, de certa forma, enxerga Jesus de uma maneira, né? Porque Jesus ele tem várias faces, né? Existe o Jesus meigo, rabino, o consolador, o Jesus que está aí sempre disposto a nos ajudar, a nos curar. Existe o Jesus que está aí sempre disposto a nos ensinar o melhor caminho. Enfim, existem várias faces e cada um, existe o Jesus pastor, aquele que não deixa nenhuma das suas ovelhas se perder, né? Então, várias faces a gente pode enxergar em Jesus. Mas, atualmente, depois de algum tempo ouvindo algo e refletindo sobre isso que eu havia ouvido, e eu vi aqui no Viana mesmo, né? E eu ouvi do meu amigo Merlânio Maia, que do jeito, vamos dizer, brincalhão dele, em certa oportunidade ele disse aqui que Jesus era o maior subversivo que essa vida já viu, que esse planeta já viu. Não sei se alguém já ouviu ele falando isso, mas ele costuma falar, né? Jesus é o maior subversivo que aqui já veio. E a primeira impressão que isso nos traz talvez não seja tão positiva, porque a gente pensa em subversivo como algo negativo, né? Então a gente fala, nossa, subversivo, Jesus? Não, Jesus não era subversivo, né? Jesus revolucionário? Não. Mas vamos lá, o que é ser subversivo, né? Ser subversivo é executar atos de transformação ou até mesmo de derrubada de um padrão que está estabelecido, né? Então, Jesus, quando ele veio à Terra, ele em vários momentos, durante a sua curta passagem, vamos dizer, como pública, né? Os seus anos de vida pública são curtos, ele, todos os momentos, de certa forma, ele vai contra aquilo que estava estabelecido. De que forma a gente pode identificar isso? Por exemplo, ele vem numa sociedade extremamente patriarcal, né? Onde só os homens tinham poder, onde só os homens tinham qualquer tipo de poder de decisão. E o que ele faz? O que ele faz com as mulheres que o cercavam? Ele deixa elas extremamente empoderadas, vamos dizer assim, no seu relacionamento. Então, as mulheres com Jesus têm um papel preponderante, né? Ele não as diferencia, ele não as coloca como seres inferiores aos homens, pelo contrário, né? Jesus as acolhe, Jesus o tempo todo está ao lado delas, né? Uma sociedade em que o acúmulo de riquezas era algo extremamente importante, né? E que era uma sociedade em que valorizava demais os bens materiais, e o que Jesus faz? Ele condena veementemente, né, o acúmulo de riquezas. Ele vai contra, ele mostra que aquilo não era positivo ao ser humano, né? Que não se podia servir a dois deuses, não podia servir a Deus e a Mamon, ou seja, não se podia querer ser um verdadeiro filho de Deus se ao mesmo tempo você ficasse sempre preocupado e buscando somente acumular riquezas, né? Numa sociedade em que as crianças eram obviamente ignoradas, porque era uma sociedade que considerava crianças como seres insignificantes, ele diz o quê? Né? Deixai vir a mim os pequeninos, né? Ele fala que é deles, né? A atitude deles é que é a atitude correta, é a atitude que vai nos levar ao reino dos céus. Ou seja, Jesus ele vem
para mostrar o impacto da sua presença aqui e nos mostrar que, de certa forma, tudo aquilo que era feito até então era errado. Que a maneira como as pessoas viviam, se conduziam, se relacionavam, não era a maneira correta. Né? Ele vem e diz, eu não vim destruir os mandamentos, pelo contrário, fazê-los serem cumpridos rigorosamente. Porém, o que ele faz? Ele mostra que aqueles muitos registros da lei que existiam e que eram muito preocupados com as aparências, muito preocupados com a questão puramente das relações humanas, não eram válidos. O que importava era o que o homem era de verdade. Né? Aquilo que nós somos, aquilo que a gente carrega dentro de nós. Né? Então, quando ele vai falar, por exemplo, da questão da lavar as mãos antes das refeições, e os fariseus ficam indignados com ele, afinal ele não lavava as mãos, os discípulos deles não lavavam as mãos, e aí eles ficam indignados e ele diz, não é o que entra pela boca que torna o homem puro, e sim o que sai. Né? Então, em vários momentos, ele está contestando aquela sociedade a qual ele veio viver durante aquele período da sua existência. Né? Agora, a grande mensagem subversiva de Jesus, aquela que realmente veio para impactar a humanidade, aquela que veio realmente para fazer com que nós, ainda hoje, parássemos e refletíssemos e realmente nos questionássemos se estamos vivendo ou não de acordo com o que ele nos ensinou, sem sombra de dúvidas, é aquela que vem contra o materialismo. Né? A grande subversão de Jesus é dizer para todos nós, tudo isso que vocês vivem, né? E aí não sou eu quem falo, tá? É Jesus, tá? Tudo isso que nós vivemos, tudo isso que nós fazemos, tudo isso que nós acreditamos, é tudo mentira, é tudo uma ilusão. Faz tudo parte de uma grande ilusão coletiva que nós passamos a acreditar, a crer e passamos a dar um valor excessivo e esse valor passa a fazer muito mal para todos nós, né? E passa a nos levar para uma situação muito negativa em relação à nossa vida, ao nosso projeto de existência, ao porquê estamos aqui. Né? Então fica muito claro, principalmente quando a gente vai estudar essa passagem de hoje, e não só essa passagem, né? Esse capítulo específico de Mateus, o quanto Jesus queria trazer para nós uma mensagem que nos mostrasse que tudo isso que nós, diariamente, cultivamos, valorizamos, investimos tempo, investimos recursos, investimos a vida, é em vão. É em vão. Não nos levará a lugar algum. Né? Essa é a grande, vamos dizer, subversão de Jesus. Olhar para todos nós e dizer assim, o que vocês fazem hoje, o que os motivam, o que os movem, não vos levará a lugar algum no futuro. Pelo contrário. Né? Muitas vezes vocês ficarão presos. Né? Nós ficaremos presos nessa ilusão, acreditando realmente que a vida se resume a conquistar o pão de cada dia, a conquistar uma ascensão profissional, a conquistar, enfim, uma carreira mais bem-sucedida, e assim nós vamos passando o tempo, nós vamos deixando que as coisas se acumulem, e cada vez mais nós vamos ficando longe do nosso verdadeiro objetivo, do destino de todos nós, que é um dia chegarmos, vamos dizer, a esse estágio que Jesus nos mostrou aqui na Terra, né? Porque vale lembrar que Ele é o nosso modelo, o guia, vamos dizer, o modelo de ser humano mais perfeito que aqui esteve foi Jesus, né? E Ele nos mostra exatamente o que Ele poderia nos trazer aqui na Terra, tá? Então, no capítulo 6, para a gente, antes de entrar no Olhai para as aves do céu, né, esse capítulo ele é extremamente rico, é um dos capítulos, né, os capítulos 6 de Mateus, ele traz uma série de ensinamentos, tanto ele é muito rico, que vários desses ensinamentos estão, né, e foram trazidos por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então tem a passagem, ele começa falando sobre a questão da esmola, da gente quando der a esmola, acho que todo mundo conhece essa passagem, né, que a mão direita não saiba, enfim, que a mão esquerda não saiba o que a direita fez, tá? Então são várias passagens que a gente vai vendo durante esse capítulo. Mais adiante, Jesus vai falar sobre a oração, tá?
E aí ele começa a falar daquela questão, porque sempre ele pega o quê? Como a sociedade da época realizava. Então, como que os religiosos da época rezavam? Eles faziam questão de ir em locais públicos e rezar o mais alto possível, para que todos que estivessem passando vissem e falassem: olha como fulano é religioso, olha quanta fé esse homem tem, olha como ele reza bonito, né? E aí Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Né? Que aposento é esse, gente? É entrar no quarto? É entrar na casa? Claro que não. Né? Esse aposento é entrar, orar para dentro, ou seja, é se concentrar naquilo que você sente, é buscar os seus sentimentos, é levar os seus sentimentos ao Pai. Né? Não importa as palavras, não importa se a prece é rebuscada ou não, não importa se ela é alta ou não, não precisa falar na segunda pessoa do plural, né? Vós sois a riqueza. Isso tudo é bobagem, gente. Fale da maneira como você fale, mas principalmente expresse aquilo que você traz dentro de ti. Aquilo que você tem, quais são suas angústias, quais são suas preocupações, quais são suas tristezas, quais são suas alegrias. Coloque tudo isso para o Pai, né? De forma oculta, dentro. Não precisa externalizar, não precisa levar para fora, não precisa fazer disso um ato de fé público, porque não é assim que Deus quer que a gente converse com Ele. Tá? E aí Jesus continua dizendo, em seguida ele fala assim: portanto, vós orareis assim. E aí ele vai ensinar o Pai Nosso. Né? Eu não vou ler o Pai Nosso aqui, porque eu acredito que todos já conhecem. Tá? Mas o Pai Nosso, ele é cheio e rico exatamente disso que nós estamos falando. Né? Porque, por exemplo, mais adiante no Pai Nosso, ele diz assim: cadê? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Não, minto, desculpa, antes. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Então, o Pai Nosso, ele vai e diz o quê? Senhor, atende às minhas necessidades, né? Me ajuda. Ou seja, o pão nosso, o que eu preciso para sobreviver, me dai hoje. Não preciso de mais, não preciso de acúmulo. Né? E aí ele continua falando todo o Pai Nosso, e aí quando ele conclui o Pai Nosso, ele ainda vai e diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, né? Ou seja, não fique em público dizendo: eu estou jejuando, eu estou com fome, né? Eu estou na semana que eu não posso comer, né? Enfim, etc. De novo levando a público. Né? E aí ele diz: como os hipócritas, né? Porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, ou seja, mostre uma cara limpa, mostre uma cara boa. E aí ele vem na parte mais importante para o que a gente vai ler, que é: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem a tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então aqui ele começa uma série de ensinamentos relacionados à questão da riqueza e também à importância que a gente deve dar ao acúmulo e à vida material. Não ajunteis tesouros na terra. O que significa isso? Né? Não ajunteis tesouros na terra. Por que eu não posso ajuntar? Eu não posso ter? Claro que pode, né, gente? O principal ao ler Jesus, ao ler o Evangelho, é a gente tomar cuidado para não ler ao pé da letra. Né? O principal é a gente tomar cuidado para não fazer uma tradução literal. Porque se a gente começa a ler essas passagens e simplesmente pega o que está escrito e fala: pronto, então tudo que eu tenho que me livrar. Né? Tudo que eu tenho que me livrar. O que significa isso? Significa que a partir de amanhã a gente vai precisar do quê? De alguém que tenha mais para que nos sustente. Ou seja, é assim que Deus quer, é assim que Jesus quer que a gente faça? Claro que não. Tá? Tudo isso está dentro de um contexto maior. Então, não ajunteis tesouros na terra. Significa que, nesse caso, ele está mostrando o quê? A importância que a gente dá para esse tipo de acúmulo. Né? Ele vivia numa sociedade onde as pessoas eram vistas, né, e eram admiradas pelo que elas tinham, por de onde elas vinham e por qual família elas pertenciam. Não é muito diferente da nossa sociedade atual. Não é muito diferente, convenhamos.
né? Hoje, talvez, de onde nós viemos, não tem tanta relevância. O que mais tem relevância é o quanto nós temos e quais os títulos nós possuímos, né? E também o sobrenome da família ainda, infelizmente, ainda é algo visto como referência na nossa sociedade, tá? Mas Jesus, então, ele está combatendo aquilo que era um status quo daquele momento. Não ajunteis esses tesouros, porque esses tesouros não fazem nenhuma diferença. Porque o ladrão rouba e as traças corroem, ou seja, as traças roem. No futuro, você não vai levar nada disso. Quando a gente morre, aquilo que a gente acumula na terra, a gente pode usufruir na morte? Né? Se a gente acumula, às vezes a gente vê pessoas dizendo que acumulam, né? Se tem essas notícias, diz assim, fulano acumulou uma fortuna capaz dele viver, sei lá, 300 gerações. E de que diferença faz isso para ele após a morte? De que diferença isso faz? Ah, não, mas é que eu deixo o futuro das minhas gerações garantido. Certo. A gente sabe que, às vezes, em uma geração, por maior que seja o acúmulo, é capaz de ser todo corrompido, né? Todo o trabalho que foi desferido durante anos, durante toda uma vida, é capaz de ser consumido em menos de uma década por filhos que, infelizmente, não receberam nenhum tipo de educação ao longo desse acúmulo, né? E a gente sabe que, muitas vezes, a falta de limites nessas situações acabam imperando nos relacionamentos, né, paternos, maternos. Então, nesse caso, gente, de que diferença isso faz, né? Em que isso vai representar algo de bom para nós no outro plano? Nada, né? E aí ele continua exatamente dizendo isso. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, né? Ou seja, o que são tesouros do céu? Né? Tesouros do céu são as virtudes, né? São as virtudes que nós podemos construir em nossa existência ao longo da nossa jornada aqui na Terra, né? Então, quanto mais a gente desenvolve a nossa capacidade de fazer o bem ao próximo, de ajudar, mais virtudes a gente desenvolve. E, naturalmente, mais tesouros no céu a gente acumula, né? E esses tesouros, sim, nos acompanham. Esses tesouros, sim, representam uma bagagem para nós, né? Esses tesouros, sim, farão toda a diferença no momento em que a gente cruzar a linha entre a vida e a morte, entre que a gente retornar para a pátria espiritual e retornar para aquilo que nós verdadeiramente somos, espíritos imortais, né? Naquele momento, espíritos imortais, nós somos desnudados de todos os títulos, de todas as posses, de tudo aquilo que a gente acumulou aqui na Terra, de tudo aquilo que a gente viveu uma vida inteira acreditando que era o mais importante, que era o mais determinante, que era o que faria a diferença na nossa existência. E aí, ao nos vermos desnudados disso tudo, ao nos vermos despojados disso, nós nos vemos completamente vazios no reino dos céus, né? Nós vemos totalmente despojados daquilo que a gente acreditava que era o valor. E sem valor algum, a gente chega lá completamente sem bagagem, né? Fazendo uma analogia simples, é como se a gente fosse viajar, por exemplo, para um lugar extremamente frio e a gente só levasse roupas de verão, né? O que ia acontecer ao gente chegar lá? A gente morreria de frio, né? A gente ia passar muito frio porque a gente não se preparou para viajar. A gente fez uma bagagem maravilhosa, com sunga, biquíni, com shortinho, só que a gente não sabia que naquele lugar a temperatura era menos 5, menos 10, menos 12 graus. A gente vai usar sunga? A gente vai usar biquíni? A gente vai usar? Não. Então, você que hoje acha que a vida se resume a buscar cada vez mais, a ter cada vez mais, a ser cada vez mais do ponto de vista material, você está construindo uma bagagem que, infelizmente, no outro plano, não te trará nenhum tipo de benefício, não terá utilidade alguma, né? Na verdade, concluindo a analogia, nesse caso a gente nem pode levar essa bagagem, né? A gente chega lá realmente sem bagagem alguma, né? A gente chega lá totalmente despreparado. Mesmo que tenhamos o conhecimento espírita, mesmo que tenhamos a consciência de que existe a vida após a vida. Porque muitas pessoas acham que ao adquirir o conhecimento espírita e sabendo que após essa vida existe uma outra, que já estão preparados. Acreditam que o saber, nesse caso, é o suficiente, né? O conhecer, aliás.
O conhecer. Vamos mudar. O conhecer. E acham que ao chegarem lá no plano espiritual, como já sabem o que vai acontecer, como já leram, já viram, pronto. Por mais que eu ainda tenha alguma dificuldade, com o tempo eu me acostumo. E não é assim que funciona, gente. Pouco importa esse conhecimento. Pouco importa que a gente tenha convicção de que a vida permanece após a morte. Se não construirmos uma bagagem adequada, chegaremos lá do mesmo jeito que aquele indivíduo que também não construiu e não tinha o conhecimento. Chegaremos lá despreparados. Chegaremos lá da mesma forma, sofrendo as mesmas dificuldades, porque vivemos uma ilusão. E uma ilusão ainda maior, porque o outro, aquele que não sabia, pelo menos nessa existência, ele realmente não tinha como se preocupar com aquilo que ele não conhecia. Né? Aquele que não tinha o conhecimento, ele não se preocupava. Como que eu vou me preocupar em acumular tesouros no reino dos céus se eu nem sabia que isso existia? Se eu não acreditava? Se eu fui criado dentro de uma filosofia em que isso é uma bobagem? Para que acumular tesouros no reino do céu? Por que não viver a vida? Por que não buscar o máximo nessa vida? Né? Para o materialista, essa vida é tudo. Então, ele tem que vivê-la de forma intensa. Para o espiritualista, essa vida é nada. Essa vida é uma passagem. Essa vida representa simplesmente um rito de passagem. E nós não devemos dar mais valor a ela do que nós damos. Então, quem é o hipócrita nesse caso? O que sabe e não vive, ou o que não sabe e, consequentemente, não vive? Então, quando Jesus fala para aqueles religiosos daquela época e os chama de hipócritas, nós podemos, em muitos momentos, pensar o quanto isso pode ser trazido para o século 21. E para todos aqueles que se autodefinem, né, espíritas, e que têm a coragem, por exemplo, de vir falar em público, né, de algo que não vivem, de algo que ainda não faz parte da realidade de sua vida. Ou seja, a partir do momento em que nós enxergamos nas palavras de Jesus uma lição dolorosa, uma lição dura, mas que também serve para nós, que também serve para a nossa vida. Porque, afinal, se nós temos tanto conhecimento acerca da vida espiritual, se nós recebemos tanta literatura nos contando, com os mínimos detalhes, de como funciona todo o procedimento após a morte, por que nós continuamos nos comportando aqui como se isso não fosse real? Por que nós continuamos vivendo como se fôssemos meramente matéria? E pouco importa se eu falo o meu espírito ou... Isso não importa, né? Não adianta eu entender que eu sou um espírito e dizer meu corpo e achar que pronto, já é o suficiente. Eu digo meu corpo e agora eu sou espírito. Não, não é o falar, é o viver. É o viver. Né? Quando a gente pega um dia que tem 24 horas, de quanto tempo desse dia nós dedicamos ao espírito? Quanto? Quantas horas? Chega a horas? Será que chega? Será que passa de minutos? Será que em alguns dias chega a passar de segundos? A verdadeira dedicação ao Espírito? Quanto tempo a gente efetivamente vive a verdadeira vida aqui? Quanto tempo a gente busca espiritualizar a matéria enquanto estamos aqui? Quanto? Praticamente nada. Essa é a realidade da nossa vida. Ou seja, essas palavras de Jesus que foram duras para os fariseus na época, que foram duras para todos aqueles religiosos da época, elas estão extremamente atuais para nós, não para os outros. Porque é muito comum a gente taxar os outros. Pensar, não, então é para aquele, para o meu vizinho, para o meu primo. Não! Vale para nós. Vale para nós. Jesus foi muito claro nessas lições.
Não tem, né? Por mais que a gente não precise interpretar ao pé da letra, até para não cometer equívocos, mas também não dá para fugir do que ele quis dizer. A essência é muito clara, gente. Ele continua mais adiante, dizendo assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, de novo, ele mostra que o coração, as virtudes, o sentimento é o nosso tesouro, né? O que nós somos de verdade é o que representa o nosso tesouro, é o que representa a nossa essência. E aí ele fala sobre a candeia do corpo, que são os olhos. E mais adiante ele diz: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que olhos são esses? Que luz é essa? É o Espírito. É o que nós somos. É a nossa essência, né? Se nós ainda cultivarmos o mal, as trevas farão parte de nós, não importa qual seja a nossa aparência, né? Muitas vezes aquela história, a gente se preocupa demais com a aparência física, a gente olha uma pessoa e a gente quer julgá-la e entender como ela é pela aparência, né? E a gente se decepciona muito, né? Se decepciona, aliás, não é a palavra, a gente se equivoca demais quando a gente faz esse tipo de julgamento, porque as aparências enganam muito. Muitas vezes a gente sabe que o lobo está lá vestido com a pele do cordeiro, e assim como o lobo está, muitas vezes, num corpo o contrário, o cordeiro está no corpo de lobo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? As aparências realmente enganam muito. O que importa nesse caso é o que verdadeiramente, qual é a essência que aquele indivíduo transmite? Isso é que faz a diferença, tá? E aí ele continua dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro, à riqueza, né? Então, de forma muito clara, ele mais uma vez traz um ensinamento para nós que não deixa margens. O que é servir a Deus e ao dinheiro? Significa que eu não posso ter dinheiro? Não, gente. O que eu não posso é ser controlado, o que eu não posso é ser dominado, o que eu não posso é deixar que o dinheiro passe a reger a minha vida, que as minhas escolhas passem a ser feitas única e exclusivamente pelo dinheiro, pelo acúmulo, por ter cada vez mais. Ou seja, a partir do momento em que eu deixo que o dinheiro controle as minhas ações, eu não tenho como servir a Deus, eu não tenho como ser um ser que realmente viva e que enxergue Deus e que perceba Deus, como Roberta estava falando no exórdio, porque infelizmente esse valor não faz parte da minha existência. Então, não significa que eu não possa ter riqueza, não significa que eu não possa ser rico, significa que eu não posso deixar que a riqueza me possua, que a riqueza se torne mais importante do que a minha existência. E é isso que, infelizmente, a gente acaba percebendo em muitos que passam a viver apenas pelo acúmulo, né? E aí ele fala: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Um questionamento, né? Será que a vida não é mais importante do que simplesmente um mantimento e o corpo mais importante do que se veste? E aí entra no tema: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé?
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É uma passagem extremamente rica, né, gente? Com várias lições, com várias, vamos dizer, reflexões que a gente pode fazer. Mas é claro que ela tem um contexto, e como ficou claro durante esse capítulo 6 de Mateus, em vários momentos Jesus vai, vamos dizer, preparando o terreno para isso que ele queria nos trazer, né? Para esse ensinamento que ele queria nos mostrar no final do capítulo, né? No final do seu discurso, aliás. Tá? Então, assim, quando a gente pega, que ele diz assim: e pelo que haveis de vestir, por que andais ansioso? Né? O quanto hoje, né, a ansiedade que cada um de nós carrega diante desse mundo em que vivemos, né? Esse mundo em que é extremamente, cada vez mais competitivo, em que cada vez as pessoas têm que começar mais cedo a competir uns com os outros para galgarem uma posição maior. O quanto isso vem fazendo com que as pessoas cada vez mais olhem menos para dentro, olhem menos, né, vamos dizer, para esse aspecto da vida espiritual, e olhem cada vez mais, fiquem cada vez mais centrados no materialismo, na busca pelas riquezas, na busca pelas conquistas, né? A gente percebe isso, por exemplo, quem trabalha como eu trabalho com educação, em que os pais cada vez mais valorizam numa escola o quê? Os valores, né? Eles valorizam se a escola tem valores, né, cristãos, se tem valores familiares, se tem ética, se as relações... Não. Eles valorizam única e exclusivamente se a escola passa no Enem, se a escola tem bons índices de aprovação, se a escola é a melhor naquela cidade, naquele momento, em relação a isso. Não importa que ela também seja a escola com maior índice de alunos com depressão, alunos, né, sofrendo de ansiedade, isso não tem relevância alguma para os pais, porque o que importa é que o filho dele passe no Enem, e de preferência entre os primeiros, né? Porque entre os que não ficam em primeiros já não dá a mesmo destaque, não dá a mesma relevância. E eu digo isso porque eu trabalho com crianças, trabalho com pais e vejo isso diariamente. Então, pessoas que abrem mão de uma escola que já conhecem, em que já estão acostumados com os valores, sabem quem é a direção, sabem quem são as pessoas que ali acolhem os filhos, simplesmente porque na outra escola os resultados são melhores. Porque a outra escola vai levar o filho dele mais longe, né? Nessa loucura de começar já a aplicar provas a crianças com 6, 7 anos, a começar a aplicar provas surpresa para esses tipos de crianças, né? E assim começa um círculo translocado de trazer, enfim, métodos e metodologias e de educação, e assim vai. Tá? Gente, tudo isso não leva a lugar algum. A realidade é essa. Né? Essa busca incessante por uma posição social maior, essa busca incessante por riquezas na terra, não nos levará a lugar algum. A realidade é essa. Jesus deixou isso muito claro, né? Significa que a gente não vai trabalhar? Significa que a gente não vai progredir? De forma alguma. Significa que a gente vai aprender a equilibrar. O X da questão se chama equilíbrio. Conseguir equilibrar a vida material e a vida espiritual. Conseguir fazer com que já agora, nesse momento na Terra, a gente consiga já se ver como espíritos e viver como espíritos, mesmo no ambiente de trabalho, mesmo no ambiente familiar, em todos os ambientes que nós gravitamos. Né? Que a gente consiga ver além da aparência material, além desse tempo passageiro que é a nossa vida atual.
que a gente consiga já imprimir práticas nas nossas vidas que façam a diferença real para os nossos tesouros no céu, né? Para que a gente possa construir uma bagagem verdadeira, para quando chegar do outro lado, no outro plano, a gente possa ter aquilo que nos ajude a ter uma experiência melhor, né? E que a gente possa, ao retornar ao plano espiritual e fazer a reflexão que um dia todos nós faremos, de analisar como foi a nossa existência e como nós a aproveitamos, que nós possamos ter uma contabilidade positiva. Olhando para trás, isso não significa que nós vamos nos tornar perfeitos, isso não significa que nós já vamos chegar no ápice da evolução espiritual. Não, mas que a gente possa olhar para trás e dizer assim, puxa, eu acumulei tesouros que realmente representaram um crescimento espiritual na minha vida, que nesse momento me tornam um ser humano melhor do que eu era quando eu iniciei a jornada atual na Terra. Porque é esse o objetivo de todos nós. Não significa que ninguém vai sair daqui já terminado, concluído, finalizado. Não dá, né? Se a gente se comparar com Jesus, e a comparação aí é muito cruel, eu sei, mas ela tem que ser feita, afinal ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, a gente percebe o quão longe nós estamos. Até quando a gente tenta acertar seguindo o modelo dele, a gente normalmente erra. Até quando a gente tenta acertar, por exemplo, quando a gente vai viver a caridade, a gente faz uma reflexão totalmente errada. E a gente acha, por exemplo, que a caridade se resume a dar esmola na rua, a dar cesta básica, né? E a gente só vai entender que isso é muito, muito, muito pouco em relação a ela quando a gente consegue realmente enxergar a verdadeira caridade, que é espiritual, que é abraçar aquela pessoa desesperada, né, que precisa naquele momento não de palavras e simplesmente de um abraço, que não precisa de alguém que aconselhe, e sim alguém que ouça, que é ter paciência com aquele irmão que infelizmente ninguém consegue ouvir, e assim vai, gente. Então, o que Jesus aqui ele tenta deixar claro para nós é que tudo isso, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, todos fazem. Esse é o status quo. Por isso que ele coloca, isso os gentios fazem. Né? Em que sentido? Isso toda a população faz. Todo mundo que está encarnado na Terra, de certa forma, se preocupa com isso. Claro. Até porque a gente sente fome, a gente sente frio, né? A gente saiu do período das cavernas, do período principalmente lá dos coletores, quando nós éramos coletores, a gente ia, tinha lá a frutinha, a gente pegava a frutinha, comia, só que chegou um momento que as frutinhas foram acabando, e aí a gente migrava, e acabou, e aí a gente aprendeu a plantar. Quando a gente aprendeu a plantar, a gente aprendeu também a guardar, e aí a gente aprendeu a se proteger, e assim foi, e hoje nós somos o que nós somos. É óbvio que essas preocupações fazem parte da nossa vida, né? Ninguém é hipócrita a chegar aqui e dizer assim, não se preocupem com nada, vivam apenas aguardando que Deus proverá, porque se todo mundo sair dessa sala hoje vivendo assim, todo mundo vai morrer de fome. Todo mundo não, mas quase todos vão morrer de fome, porque ele diz o seguinte, mais adiante, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, essa frase, ela é determinante nesse ensinamento. Que o que ele quis nos dizer? Buscai fazer o bem. Viva verdadeiramente como um cristão, como alguém bom, alguém que só busca o bem ao próximo, e o resto nos será dado por acréscimo. Eu acho que assim, uma história que eu já contei e que eu acho que ilustra perfeitamente essa passagem é a história, uma passagem de Bezerra de Menezes, que está naquele livro lindo, Os Casos de Bezerra de Menezes, que é a história quando ele chega em casa e a mulher dele, né, super preocupada, porque ele tinha uma prole grande, né? Eu não sei quantos filhos, mas era um certo número de filhos. E a mulher preocupada diz assim, marido, nosso celeiro está vazio, né? Nós só temos alimentos para hoje.
a partir de amanhã nós não teremos mais o que nos alimentar, né? E aí ele diz, não, tudo bem, eu vou trabalhar e vamos ver o que eu vou acumular, e aí a gente vai conseguir, né, reencher novamente o nosso celeiro, né? O celeiro na época era a nossa despensa, tá? Sem geladeira, até porque não tinha, né? Então era uma despensa. E aí ele vai trabalhar, né? E quem conhece a história de Bezerra de Menezes sabe que ele não é chamado de um médico dos pobres por acaso, né? Porque ele usava a medicina como um apostolado, né? Então, a medicina para ele era algo que era realmente para servir. E ele só cobrava daqueles que efetivamente tinham condições de pagar. Obviamente que, ao fazer isso, quem o procurava? As pessoas que não tinham condições de pagar, na grande maioria, né? Então, ele passa o dia inteiro trabalhando, atendendo, e ele não lidava diretamente com a questão de receber. Ele trabalhava em cima de uma botica, né? Que era o local que se fazia os medicamentos na época, né? O famoso boticário, mas não o boticário, né? Boticário de botica, tá? E aí esse homem da botica, o boticário, é que era responsável por receber e tinha o caixa dele. E ele trabalhou o dia inteiro, incessantemente, e no final do dia ele desceu, esperançoso, né? Dizendo assim, agora eu vou solicitar o meu caixa e vou voltar para casa e prover a necessidade de alimentos da minha casa. E aí ele perguntou, e aí, qual é o nosso apurado do dia? Ele disse, na verdade, o senhor está me devendo. O senhor está me devendo, porque lembra que o senhor mandou várias pessoas pegarem o remédio aqui comigo, e assim, eu fiz todos os remédios, agora o senhor está me devendo tanto. Ele disse, certo, tudo bem, né? Aí, naquele momento, a história diz que ele, de certa forma, ficou um pouco temeroso. Ele pensou, meu Deus, como eu vou voltar para casa e vou olhar para a cara da minha mulher e vou dizer para ela que eu estou voltando de mãos vazias, né? E devendo ainda, né, Renato? E aí ele voltou, né? Ele voltou do jeitinho dele, chegou, e quando ele abriu a porta, a mulher desesperada diz, marido, mas que exagero foi esse? E ele diz, o quê? Exagero? Como? Você encheu a nossa despensa, o nosso celeiro, que a gente vai ficar semanas, talvez meses, sem se preocupar com comida. Ele disse, enchi? Encheu. Não foi você? Não fui eu. E naquele momento ele só faz uma coisa, se ajoelhar e orar, e agradecer, né? Porque ele, gente, ele buscava primeiro as coisas de Deus. Bezerra o tempo todo buscava primeiro as coisas de Deus. E não foi só nessa vez que ele foi ajudado. Foram muitas. E eu tenho certeza, convicção, que cada um de nós dentro dessa sala, que cada um de nós se refletir um pouquinho e olhar as nossas histórias, nós vamos achar uma série de vezes em que os nossos celeiros também foram cheios. Eu tenho certeza que tenha sido aquele momento que a gente já não tinha mais esperança e que ela voltou, que tenha sido aquele momento que a gente já não tinha mais forças e a gente encontrou forças, não sabe de onde, que tenha sido aquele momento que a ajuda veio de forma material, assim como veio para ele, porque eu sei, olhando para a minha vida, eu tenho certeza que todos nós, sem exceção, jamais nos encontramos desamparados da providência divina, porque se tem algo que sempre nos acolhe, e que sempre nos ajuda, se chama a providência divina, se chama o nosso Pai. Então, que nós possamos confiar mais, acreditar mais e, finalmente, enxergar o que Jesus quis nos dizer há 2000 anos atrás. Parem de viver essa ilusão. Nós não somos essa coisa material, nós não somos esse corpo, nós não somos matéria apenas, nós somos muito mais do que isso. Vós sois luzes, vós sois deuses, podeis fazer mais do que eu faço. Foi isso que ele nos ensinou. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que assim seja.